esse é o Conexão. A culpa materna é tema de artigos, rodas de conversas e é um sentimento confirmado pela maioria das mulheres que são mães. Uma empresa de produtos infantis dos Estados Unidos, chamada NUC, tem uma pesquisa que afirma que 87% das mães sentem culpa em algum ponto da maternidade e 21% sentem na maior parte do tempo ou o tempo todo. Será que isso é justo? Como é que as mães devem lidar com a culpa? A gente vai conversar sobre isso com a Cíntia Aleixo, que é psicóloga perinatal, e com a Camila Perlingeiro, que é editora do site Mundo Ovo. Gente, obrigada por estarem aqui. Já fora do ar, já estava gostando da conversa, agora a gente tem 25 minutos para conversar sobre isso. Porque olha só, eu tenho uma sensação das amigas que são mães de que realmente esse sentimento é quase universal. O que você percebe, Cíntia? Totalmente isso. Eu comecei a perceber que ao longo dos atendimentos que eu faço em consultório, o maior foco, a maior queixa é a culpa materna, né? E por diversos motivos, assim. Por conta de vários motivos, assim, e também diversas idades da mãe. E aí, por isso que eu comecei a ir para fora, assim, do consultório e para a internet, para a gente poder normalizar mesmo esse sentimento, né? Que, na verdade, a gente não consegue acabar com a culpa, infelizmente. Mas a gente consegue repetir alguns padrões onde as outras mulheres se sintam... não se sintam diferentes ou distantes quando elas tiverem essa sensação ruim de culpa, sabe? E na sua opinião, quem que perpetua esse sentimento? É um sentimento que nasce uma mãe, ela já nasce culpada? Já sei que você não gosta dessa frase. Você detesta esse bordão. Mas eu acho que é um pouco isso. Mas eu acho que tem uma coisa de autocobrança. Eu acho que as mulheres sofrem uma pressão desde sempre. Então, na maternidade não seria diferente. Mas eu acho que tem uma pressão da sociedade, das marcas, de outras mães, essa comparação eterna, essa em troca na internet, que é incrível, mas ao mesmo tempo tortuosa, sabe? Então, eu acho que a gente, mesmo sendo muito bem informada, a gente sabe que a gente não deveria estar se sentindo culpada por isso ou aquilo, mas a gente não consegue controlar de vez em quando esses sentimentos. E Cíntia, então, não dá então, na sua opinião, para ser mãe e não sentir culpa? Na minha opinião, não. Segundo a psicanálise, Ai, gente, né? eu achei que ela ia virar e falar assim, não, Karen, claro que dá. 10 sessões a gente resolve isso aí. Não, eu sou super... Não, e eu sou mãe, né? Eu também gostaria de não sentir a culpa. Mas assim, ainda com tantos estudos, eu entendo que eu consigo passar pela culpa de forma mais breve, assim, mais rasa, né? Esses são estudos científicos, assim. A gente tem... a ciência, ela responde isso, né? Então, eu até gostei da pesquisa que você trouxe. Porque é realmente o que é reproduzido em consultório. A maioria das mulheres sentem, algumas conseguem passar pela culpa de forma mais leve, outras não, outras assim se entregam muito mais, sabe? Agora sim, também é bacana a gente trazer que nós vivemos uma sociedade que foi construída em cima dessa função materna assim, muito enraizada, né? E muito pesada. A mulher, ela não podia trabalhar fora, a gente sabe disso, né? Não poderia estudar, a mulher ela foi criada para cuidar dos filhos. Então, a culpa, ela passeia muito por isso, por essa perfeição da criação que deu certo. E por que isso é uma criação muito na figura feminina, né? Dessa mulher, feminina, né? Tem que ser ela, né? Exatamente, por conta de todo o histórico que a gente viveu, sabe? Olha só, a gente ao longo do programa, vamos ouvir relatos de algumas mães, né? Porque a gente está aqui com mães, eu ainda não sou mãe, mas é importante a gente ouvir essas mulheres para dizerem mesmo como que lidam com essa questão. Vamos começar então com um relato da psicóloga e mãe Lívia Marques. Falar sobre a culpa materna, no meu âmbito pessoal, né, é algo que assim, para mim já foi muito maior. E hoje ela ainda não sumiu da minha vida, mas eu lido muito melhor hoje com ela, na verdade. E assim, os padrões sociais, o padrão imposto a mãe perfeita, e que assim, eu já percebo que hoje não existe essa mãe perfeita, isso é muito forte. Então acho que a gente precisa saber lidar mais com isso. Eu aprendo a todo dia. Essa coisa de aprender todo dia, é porque às vezes eu também, quando comecei a pesquisar sobre, eu fiquei assim, gente, será que é uma coisa mais que acontece no puerpério, mais quando a criança é pequenininha, porque depende mais, né? Que você sente, assim? A gente começou a falar sobre essa questão social. Essa questão social, dessa espera, essa expectativa em relação a essa mulher, pode ser um dos perpetuadores dessa culpa? Certamente. Eu concordo. Total. Eu acho que é a raiz disso, inclusive.
existe uma coisa que acho que existe quase que uma obrigatoriedade da mulher ser mãe. E aí você mesmo diz, não, eu ainda não sou mãe. Você estava quase pedindo desculpa. Eu tenho sabe? que sempre Tem falar, uma coisa gente, assim, é uma coisa que eu ouvi a minha vida inteira. Eu fui mãe tarde. Quando a minha filha nasceu, eu já tinha 37 anos. E era isso, mas você não vai ser mãe? Mas você já está casada há tanto tempo. Mas e aí? Então, eu acho que já começa daí, sabe? E mais a pressão mesmo, acho que de ser mulher na sociedade de hoje também não facilita. Esse é o começo também da culpa, né? O começo é a sociedade, é o que esperam da gente, né? E a gente não precisa nem ir muito longe, não precisa nem falar em sociedade, mas assim, às vezes a gente tem um parceiro que exige muito mais, né? Muito machista, onde ele acha que realmente é a tua criação. Ou às vezes o cara não é machista, tá com você, ele não se acha machista, mas ele acaba entendendo que você é responsável pela criação e não ele, então ele não se envolve. Os padrões né? não são reproduzidos, né? Isso, ele vai falar, pergunta pra sua mãe que sabe. Então, assim, tem que dar certo aquela criação, a criança tem que ser um rei perfeito. Agora, também acontece bastante da própria criança perpetuar isso, porque quando ela vai crescendo e ela vai entendendo como ela consegue ter alguns ganhos e conquistas ao longo da vida, dentro daquela maternagem, a criança também acaba invertendo um pouco, sabe, essa consideração da função materna e da função de filho dentro dessa relação. A criança acaba cobrando muito mais da mãe, acaba fazendo um pouco mais de chantagem, e a mulher, para querer agradar aquela criança, né, um reizinho da casa, a mãe acaba cedendo ao desejo do filho e se sentindo culpada porque cedeu, mas também se não ceder, se sentir culpada porque não cedeu. Fora que tem outro então, motivo. assim, tem essa coisa do reizinho, mas tem aquela coisa também, pelo amor de Deus, gente, eu vou ceder, porque senão essa criança vai ficar me enchendo o porque saco. é muito mais fácil agir assim, né? É muito mais fácil. Porque, na verdade, a gente está falando de criação, estamos falando de criação e de educação. Né? A educação, ela dá trabalho, não é fácil. Isso é o que eu mais repito dentro do consultório e também nas rodas que eu promovo. Criar não é fácil, não é simples, é repetitivo, é desgastante. Então, seria muito mais fácil você ceder ao desejo do teu filho do que impor um não, né? Exatamente. E isso aí acaba também reforçando a sensação de erro, de culpa. E, Camila, você que está nas redes sociais, que fala com essas pessoas pela internet, as redes sociais, elas trouxeram, talvez elevaram o padrão de comparação? Porque se antes a sua tia se comparava com a criação do sobrinho, agora você sabe de todo mundo que você quiser como que essa criação é feita, né? Na verdade, o Mundo Ovo nasceu disso. Porque as crianças eram pequenas e a gente ouvia eram centenas de milhares de relatos diários nos grupos de maternidade, às vezes um total de serviço, porque era uma briga imensa, as pessoas eram divididas em polos. A gente está vendo aí o site Mundo Ovo. E era isso, o que acontecia? As pessoas brigavam, elas simplesmente passavam o tempo inteiro brigando e ninguém se informava direito. E tinha coisas piores, assim, tipo, as pessoas dando dica de remédio, você não sabe quem são essas pessoas, sabe? Isso é desesperador. E o Mundo Ovo nasceu disso, porque a gente falou, gente, não, a gente precisa, isso há 7 anos atrás, né, quando a internet era só mato ainda na blogueiragem materna. E a gente falava, não, a gente precisa criar esse espaço de acolhimento, a gente precisa criar um espaço onde tenha menos julgamento e mais informação. E foi assim que a gente nasceu, antes de rede social ainda bombar assim, qual dica você daria para alguém que hoje está começando a vida de maternidade, começando a maternidade, além, lógico que você vai fazer o seu jabá aí para o Mundo Ovo e está tudo bem, mas assim, como que essa mãe deve usar a rede social, quando ela tiver tempo, de forma positiva para ela, para o cérebro, né, para a saúde dela? Eu acho que a primeira coisa é parar de seguir pessoas com padrões irreais, com quem você não se identifica. Com vidas perfeitas. Com vidas perfeitas, porque isso não existe, sabe? Então, assim, esse Big Brother da vida real, que de real não tem nada, acaba gerando uma ansiedade muito grande e você fica deprimida e você se sente culpada porque você não consegue nem ser essa pessoa, nem dar para o seu filho aquilo que aquelas pessoas dão. Então, a primeira coisa para mim é seguir gente real. Eu não sigo pessoas imaginárias, eu não sigo pessoas com quem eu não me identifico de alguma maneira. Eu preciso pensar parecido com essas pessoas, o que não significa que eu sempre concorde com elas. E a segunda coisa é se informar, mas sempre procurar seus médicos, seus terapeutas, seus psicólogos, enfim, as pessoas que te cercam. Não dá para sair acreditando em tudo que você vê, porque as realidades são diferentes, cada pessoa é única.
E Verdade. Cíntia, você quer adicionar isso em relação às redes sociais? Eu iria falar justamente que, assim, eu sou muito defensora do comportamento humano, né? Acabo botando a mão na cabeça de todo mundo. Acaba tendo esse cuidado. Só que a gente precisa enfrentar essa culpa, tá? Ela existe, é uma sensação normal, ok? Porém, a gente precisa fazer algum movimento para sair disso, sabe? E um grande movimento que eu entendo, que eu percebo, é você tentar fazer com que outras pessoas também, abrir espaço para que outras pessoas criem também os seus filhos, porque também é difícil. Né? É difícil você sair de casa, por exemplo, você quer ir jantar com as amigas num domingo à noite, né? Coisa que você não faz há muito tempo. É difícil você pedir para alguém ficar com seu filho porque você acha, vai se sentir culpada, porque você acha que só você consegue criar, ou que a criança vai sentir falta e vai chorar. Então, assim, uma forma de amor, demonstrar amor ao filho, é também provocar nele que ele tenha experiências com outras pessoas, com outras culturas, com outras abordagens, para que ele experimente o mundo e ele entenda que caminho que ele quer seguir também para a vida dele, sabe? E eu acho que é isso, essa coisa, isso para mim é uma das coisas que eu falo sempre para as minhas seguidoras. Gente, rede de apoio, qualquer pessoa, não tem família, não tem marido, não tem mulher, distante, não tem, né? Tem uma não precisa ir vizinha. distante, tem uma vizinha, tem uma amiga, tem sempre alguém que está disposto a dar uma mão, sabe? Isso que eu queria saber, assim, existe mesmo esse raciocínio aqui no Brasil? Porque eu fico pensando que em alguns nichos existe muito essa coisa de, vizinha, você pode contar. Mas não são todos os lugares que são assim, né? Assim, como que essa mulher pode criar uma rede de apoio para talvez ajudar tanto nesse cansaço quanto nessa aprender a lidar com a culpa? Outras mães. Outras mães. Fica amiga de mãe, né? Sabe uma coisa que era engraçada? Quando eu me separei, era uma coisa, enfim, eu me separei e eu tinha minha filha e era minha responsabilidade. E aí? Gente, e aí, o que eu vou fazer? Aí tinha outras mães que tinham se separado em algum período da vida delas, minhas amigas, e a gente começou a formar uma rede de apoio. Faz assim, eu quero sair para tomar um chopp na sexta-feira. Ele dorme na sua casa na sexta, e aí no sábado você manda eles para mim, porque aí eu vou levar eles no cinema, não sei o quê, e aí você pode sair. E a gente começou a fazer, eu tenho algumas amigas com quem eu faço isso. Ou então, ou porque estamos trabalhando até mais tarde, ou porque vamos viajar, ou porque a gente quer sair. E é isso. São comportamentos assim que são super bacanas, mas que não é toda mãe ou toda pessoa que conta, quando a gente fala, que consegue ter esse tipo de comportamento, né? Porque é como se você abrisse o mundo, a porteira da tua maternagem e outra pessoa viesse saber mesmo da tua parte. Tão íntima, né? Porque a criança, quando ela chega, ela fala, sem filtro, conta tudo. Então, assim, muito... para além da maternidade, para além da maternagem ou da mãe, existe uma mulher, existe um ser humano que tem um tipo de criação, que tem um tipo de abordagem, sabe? Que gosta disso ou daquilo. Então, a gente... eu penso o seguinte, se você pode fazer um exercício consigo mesma, sabe? Se observar, entender. Será que eu deixaria meu filho com fulano ou ciclana em casa ou no parquinho? Por que eu não deixaria? Se você começar a perceber que existe alguns pensamentos que não cabem ali, que são fora do padrão, é válido pedir ajuda, porque a gente está falando de um ser humano que vai mudar um tipo de comportamento que provavelmente não teve na infância. E como a gente repete muito, né, se você teve uma mãe com uma educação muito severa, ou aquela mãe que não deixa dormir na casa de amiga, certamente você também vai ter essa dificuldade. Né? Em psicologia não dá pra gente taxar nada como verdadeiro, né? Mas eu entendo que esse é um movimento de autorreflexão, de autoconhecimento, para você entender o que você quer fazer da tua maternagem. A gente já falou do Mundo Ovo, né? E aí eu queria falar um pouco também da sua iniciativa, que você falou que você saiu um pouco do consultório, né? Saí. E as suas conversas são com mães que estão no puerpério ou mães de forma geral? Não, mães de forma geral. Aconteceu até um fato engraçado no ano passado. Que é o baby boom real, né? Não, como é que é o o nome? Possibilidades Maternas. Possibilidades Maternas, O baby boom acabou que aconteceu e você também entrou no meio do baby boom também. Entrei, tô com as meninas lá. O que acontece é o seguinte, eu venho nessa pegada de consultório desde 2004. Né, sempre atendendo muitas mães. No final das contas, sempre apareciam muitas mães. E aí eu comecei a perceber que eu precisava contar para o mundo, trazer para o mundo essa normalidade dos nossos comportamentos, né, onde erramos bastante. Então eu coloco um pouco da minha vida, da minha maternagem, mas também muito de conhecimento científico, do que eu estudo, da minha especialização, que é a psicologia perinatal. E aí, como é que a gente faz para normalizar essa culpa, Cíntia? A normalização da culpa é você abrir espaço aí no teu coração, no teu
no teu inconsciente, no seu consciente também, para conhecer novas maternagens e entender a naturalização do que acontece nas outras casas, sabe? Realmente a gente precisa ceder, sim, ao que acontece dentro do nosso coração para que a gente aproveite outros experimentos de outras famílias e entender o que é bacana pra gente. Acho que é também uma questão até meio de humildade, né? De reconhecer que você não tem a resposta para tudo. Deve ser difícil, né? Bem por aí. Para quem tem que sempre dar resposta para alguém, reconhecer que talvez não saiba, né? Por isso que a terapia é um caminho e é um exercício. Eu quero mostrar mais um relato, tá? Agora vamos ouvir a Adriane Boueri, que é mãe de uma menina e aprendeu a ressignificar a culpa. Me chamo Adriane, sou mãe da Alice, de 7 anos, que tem diagnóstico de paralisia cerebral. E apesar de saber que a culpa e a maternidade andam lado a lado, eu aprendi a trabalhar esse sentimento de culpa ao mesmo tempo que eu busco forças para cuidar e dar o melhor de mim para minha filha. Eu acredito que qualquer mãe dá seus 100% sempre, independente do contexto ou a circunstância que aquela maternidade vive. E é isso que eu aprendi a lidar com esse sentimento de culpa, quando eu penso que eu poderia fazer mais pelo desenvolvimento da Alice. Uma frase que ela diz ali que eu achei que para mim comprovou que ela tá lidando bem com o negócio é quando ela fala assim: eu tenho certeza que a mãe dá 100%. Eu acho isso tão legal, assim, reconhecer que você não pode não estar acertando, mas que você está tentando, né, Camila? Talvez seja isso, né, assim, encarar dessa forma, né? Eu acho que foi engraçado, porque, como você falou, a gente fala um pouco da nossa vida para conseguir passar para as pessoas não só aquilo que a gente está passando, mas para que esse grupo que a gente acolhe também consiga se identificar com aquilo que a gente está passando e trazer novas coisas. E a gente vai aprendendo muito, né, com essa troca. E eu acho que uma das coisas, na medida que a Vitória foi crescendo, eu fui tendo mais recursos para conseguir lidar com essa culpa. E, obviamente, anos de análise, né? Mas a gente foi... E aí veio realmente uma coisa do tipo: gente, olha, você é a melhor mãe que o seu filho pode ter. Você é uma mãe possível. Para com esse mito da perfeição, porque ninguém é perfeito em lugar nenhum, muito menos dentro da maternidade. A gente tem que humanizar isso. E as pessoas ficam: ai, você é tão incrível, você faz coisas ótimas. Eu fico assim: gente, vocês não estão entendendo. Hoje eu mandei a Vitória subir para casa e fiquei 5 minutos na garagem ouvindo uma música para me acalmar. Nem todo dia é bom, tem dias que é só treta. Sim, verdade, é verdade. Acho que a gente precisa humanizar. Eu gosto muito de falar sobre isso, sabe? Sobre o possível. Não é à toa que o nome da minha página é Um Mundo de Possibilidades. Cada pessoa tem uma possibilidade, né? Ou um mundo de possibilidades. E quando você fala do que é possível, é como se a gente trouxesse a constatação do que cada pessoa consegue. Sim. E é isso, ninguém erra porque quer errar. Todo mundo erra porque é o que sabe fazer. Né? E eu acho que é essa frase aí da Camila, né, que participou, não, Camila que participou com a gente, não, Adriane, acho que é isso, toda mãe tá, assim, é claro que a gente não pode, existem mães que não são tão legais e não estão no melhor momento, mas a maioria realmente está justamente muito preocupada com seus filhos e filhas, né? Você até falou que a culpa que você sentiu foi diferente, né? Não foi uma culpa dessa padrãozinha. Talvez ela até seja um padrão, Cíntia vai poder não fazer sei, terapia gente, comigo. essa culpa aí que a gente idealiza. Mas eu acho que, eu não sei, toda vez que eu conversei, enfim, são 7 anos e centenas de milhares de pessoas, mulheres que a gente vem conversando. E a maior culpa, a maior problema que a gente sempre enfrentou com as nossas seguidoras era maternidade e carreira. A culpa começava com, antes de acabar a licença maternidade, gente, babá ou creche, ou vai ficar com a avó. Então, você já começa daí, tá muito enraizado na gente essa culpa. E eu não tinha muito essa questão. Tipo, eu já sabia que ela ia para creche, porque eu não queria dar esse trabalho para minha mãe. Eu já sabia que ela ia, já sabia qual era a creche, já sabia, e tudo isso eu levava numa boa. A minha questão era, eu queria muito voltar a ser quem eu era,
antes da maternidade e obviamente que isso não ia dar certo nunca, isso desencadeou uma série de a gente passa por um renascimento problemas, de verdade, né? E você não é mais aquela pessoa, tudo muda e as suas prioridades mudam, não é que o filho vai ser sempre prioridade, ele até vai, mas às vezes não vai dar, mas a verdade é que eu fiquei nessa questão. Essa questão foi para mim o que me pegou na maternidade, que pega até hoje. Então, e essa questão que você levanta é até a próxima história tem a ver também com essa questão da hora de voltar ao mercado de trabalho. A Patrícia Evaristo também participa pra gente e ela conta que a culpa veio para ela nesse momento de voltar ao trabalho. Veja só. Como eu lidei com a culpa da maternidade, olha, no início eu me senti muito culpada, né? A pior mãe do mundo, porque a minha licença maternidade tinha terminado e eu tinha que voltar à rotina profissional. E eu lembro que eu chorei por um mês isso, porque eu me sentia muito culpada de, como assim, tá abandonando o filho, né? Mas depois eu vi como eu estava sendo boba, porque minha mãe se saiu aquela avó maravilhosa, né? E eram coisas só que eu estava produzindo da minha cabeça. Hoje meu filho é um rapaz muito feliz. É isso que eu queria te perguntar, assim. Esse momento de volta ao trabalho é crítico para muita gente? O que você percebe? Muito, muito, muito. Não só porque a mãe quer ficar em casa, ou não só porque a mãe quer... Às vezes a mãe ela quer trabalhar e não tem coragem de assumir isso, porque a mãe prefere ficar longe, prefere viver... se fortalecer profissionalmente, cuidar da carreira do que cuidar do bebê. Então, também acaba vindo uma culpa de desejar não estar com o bebê. O que não é o caso, porque na verdade vale muito mais a pena que a mãe fique com o bebê no momento em que ela queira ficar, porque realmente ela vai ser uma boa mãe, né? Diferentemente da mãe que fica o dia inteiro xingando o bebê ou impaciente porque gostaria de estar distante. Tem que lidar com essa frustração, né? Acaba descontando talvez uma frustração até na criança, né? Exato. Agora também existem realidades diferentes, né? Tem a mãe que tem o desejo de ficar em casa e que não tem essa possibilidade, precisa trabalhar, correr atrás da carreira profissional. Mas assim, essa história que eu trouxe é bem para retificar o quanto que nós somos singulares, sabe? O quanto que faz sentido para mim, não faz para vocês, e o quanto que a gente precisa levar isso também para a maternidade, porque não dá para eu investir toda a minha maternidade ou todo o meu jeito de maternar na sua maternagem ou na sua maternagem. Né? Nós temos as nossas motivações internas. Né? O que me motiva não motiva vocês. E isso também acontece na maternagem. Eu percebo que as mães sentem alívio durante as rodas de conversa quando elas percebem que as queixas delas não são únicas. Elas se encontram naquelas queixas, elas falam, ai, nossa, você também sente, e também... Então, assim, a naturalização, como você me perguntou no início, acontece isso, assim, né? Passa por isso. A gente tem um minutinho aí, dá uma dica, pensem numa dica aí cada uma. Vocês já falaram de ter essa rede de apoio, tô entendendo que uma rede de apoio é importante para cuidar da criança, mas cuidar da cabeça também. E o que mais que vocês dariam de dica aí rapidinho para mim, para mulheres, para mães, para lidarem melhor com a culpa? Começa, por favor. Eu acho que se manter informada para mim, uma das coisas mais importantes. Então, se você consegue ler, aprender e entender que tudo isso que você vai passar é normal, é exatamente isso que você falou. Esse é o ponto X da questão. Se você consegue entender que você vai passar por isso, você começa internamente a criar recursos para poder lidar com a culpa de uma maneira mais leve. Mais humana, né? Não adianta você achar que você vai ser um robô. Porque você não vai ser. E para você, Cíntia? Eu acho que pedir ajuda é a grande solução, sabe? Acho que nem todo mundo consegue chegar nesse nível de autoconhecimento sozinho em casa, talvez através de uma leitura, sabe? Eu entendo o quanto que os blogs ajudam, sim, a desmistificar muitas situações, mas eu acho que o ser humano muitas vezes precisa desse acompanhamento, sim. E aí nada mais justo do que ela pedir ajuda para ela conseguir ser quem ela quer ser, a mãe que ela quer ser, sem sentir a culpa. Tá ótimo. Muito obrigada, viu, por terem vindo ao Conexão. Papo tranquilo, sem culpa. A gente poderia ficar um tempo conversando. Obrigada também pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Muito obrigada, um beijo. Nada de culpa para você que é mãe. Vamos lidar melhor com isso aí. E até a próxima.